Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, na Epístola de Paulo aos Filipenses, e nós estamos terminando hoje uma série de mensagens sobre lançando alicerces do amor. O tema de hoje, dentro dessa perspectiva de lançando alicerces, que é o tema geral da nossa igreja para esse ano de 2025, nós estamos trabalhando a cada mês com um tema. Janeiro, lançando alicerces da palavra. Fevereiro, lançando alicerces da fé. Março, lançando alicerces do amor. E nós entraremos no domingo que vem, lançando alicerces da redenção, né? Nós vamos terminar hoje a última mensagem do alicerces do amor. E o tema que nós temos hoje é os alicerces da prática do amor. Os alicerces da prática do amor. O amor não é só, como muitos já ouviram isso, se confunde muito com o sentimento. Quando nós olhamos para as Escrituras, a nossa ótica, a nossa visão é transformada para nós entendermos que mais do que sentimento, alguém que é passivo, que espera sentir o amor é comportamento, o amor é mandamento. E isso requer de nós muito mais do que a gente imagina. A gente sai da passividade e entra para a atividade. Amém, irmãos? Estão entendendo isso? Você sai do nível, do modo passividade, e até que um certo egoísmo, porque a gente quer sentir amor, a gente quer ser amado, e de forma muito amada, redundante amado. Mas a gente esquece que para a gente ser amado, a gente tem que também produzir amor. E o amor também ele é recíproco. A gente tem que entender que amor se pratica, é mandamento, é comportamento, é atitude. E quando você produz essa prática de justiça, que é uma prática de justiça, é justo que eu ame o próximo, até porque as Escrituras, olha para mim aqui, diz assim: a ninguém deveis nada, não deva nada para ninguém, exceto. Então é uma coisa, quanto mais você paga, mais você deve, mais amor você tem que dar. Você paga e continua devendo. E está lá computado no banco celestial de Deus. Vamos ver quanto você amou e quanto você deveu lá embaixo. Brincadeira, irmãs. A questão toda é que o amor, que é o tema da nossa mensagem, ele implica em uma prática, em uma obediência, em uma atitude. Presta atenção aqui, os casados, os solteiros, né? Os que já viveram aí bastante, os viúvos, as viúvas, né? Os irmãos em Cristo, você que é funcionário, você que é patrão, existe responsabilidades no ato do amor com o próximo, seja quem ele for, porque a Bíblia não fala, amai o seu próximo patrão, amai o seu próximo funcionário, amai o seu próximo o pai. Ele fala, amai o seu próximo, e o seu próximo pode ser qualquer um, com qualquer nível espiritual, sentimental, financeiro, posição, status. É o próximo. E o próximo muitas vezes é aquele que você não queria que ele estivesse do teu lado. E aí, por isso que a Bíblia não fala de obrigar você a gostar de alguém, porque nem todo aquele que a gente ama, a gente gosta, mas tem que amar. A Bíblia não fala de você confiar nas pessoas, de gostar de pessoas, mas ela fala de amor, que independe de gostar, que independe de confiar. E isso vai além, por isso que o amor por meio de Cristo, ele excede a lei dos escribas, excede a lei dos fariseus, ele excede a lei, porque se bate aqui, tem que dar outra, se dá uma capa, dá outra, se anda uma milha, anda duas, você tem que orar e amar os seus inimigos. E não é fácil, meus irmãos. A gente tem dificuldade com isso, eu falo por mim. Essa palavra aqui é para todos nós, amém? Eu só estou hoje aqui tentando expor essa palavra, mas seremos tratados, seremos provados na caminhada cristã por sermos vigilantes sobre o princípio da prática do amor, amém? Então, vamos ao texto. Nós lemos 3 textos dentro do livro de Filipenses, 3 textos.
Eu não vou fazer uma pregação expositiva de um texto, de um capítulo só. Eu vou fazer dessa forma, não tenho costume de fazê-lo, mas eu entendo que no livro de Filipenses, devido às circunstâncias que foram escritas, me parece ser uma recomendação indispensável, inegociável, determinante para a vida cristã. Entende isso? Indispensável, determinante, inegociável. Vamos ler o texto do primeiro capítulo de Filipenses. Nós vamos ler apenas 3 versículos dentro do primeiro capítulo, que é o versículo 8, 9 e 10. Na verdade, o 9, 10 e 11. O 9, 10 e 11. Depois você pode ler o 3, para você entender que Paulo começa no verso 3, dando graças a Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Olha o verso 4. Então Paulo, ele ora aqui, e já dizendo que lembra, porque lembra de coisas boas sobre os filipenses. Então, tem uma coisa que no verso 9, ele começa a orar aqui, e pede algo para Deus em relação ao povo de Filipenses, os Filipos. Olha o verso 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência, em outras versões aí, conhecimento, em todo conhecimento, em outra versão, percepção ou discernimento. A minha versão fala ciência e conhecimento, mas a melhor tradução seria em todo conhecimento, em toda percepção ou discernimento. Seriam as melhores traduções. O meu tem ciência e tem conhecimento, mas nos originais eu prefiro, e eu não sei porque essa Bíblia trocou de versão, não devia trocar. Porque eu tenho uma Bíblia dessa aqui, Plenitude, revista e atualizada, e essa aqui é a revista e corrigida. Não tinha que ter corrigido dessa forma. Brincadeira, irmãos. É uma preferência por tradução. Mas de todo caso, a gente vai ver depois o significado. Então ele pede a Deus, ele ora a Deus, né? Então o verso 10 diz assim: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor a Deus. O verso 10 e o verso 11 são resultados desse amor pedido por Paulo em oração, que intercede pelo povo, que o amor deles aumente em conhecimento e percepção, conhecimento e discernimento. A gente vai ver depois por que o amor, só ele pode produzir isso, e por que ele produz isso? Porque o verso 10 e o verso 11 vai dizer assim, ó, só assim para você aprovar as coisas excelentes. Porque se você não tem conhecimento que vem do amor de Deus, que é o próprio Deus dentro de você, e você não tem discernimento das coisas, então vai ficar difícil na hora de você ser provado para amar, porque você não tem conhecimento do amor de Deus sobre isso, e discernimento sobre o amor sobre isso. Na hora de você precisar amar e praticar justiça com o seu próximo, consigo mesmo ou com o próximo, com Deus, você vai falhar, você vai ficar limitado, você pode errar, você pode não entender, você pode se omitir. É preciso que você tenha um conhecimento, um discernimento na prática desse amor. Por isso que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, ele precisa ser praticado com conhecimento e discernimento, segundo Paulo está dizendo aqui. Pelo menos nesse texto. Que o amor de Deus aumente mais e mais em todo conhecimento e percepção. O outro texto está aí no capítulo 2. Do verso 1 ao 4. Que também fala de amor. Capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, olha lá, portanto. Interessante que o verso 27 do capítulo 1, ele está emendado com, até o verso 30 ali, o 30 e o verso 1 do capítulo 2, eles estão dentro de uma perícope, é um mesmo assunto, trazendo a mesma ideia. E aqui nós trazemos claro que a Bíblia que nós temos hoje, ela foi confeccionada de forma que pudesse separar capítulos e versículos, mas no original é tudo direto.
As separações são feitas para nos trazer entendimento de certos assuntos, dentro de um escopo maior, para trazer entendimentos de assuntos que Paulo fala, mas no original, seria uma luta para mim e para você, para entender, parte por parte. Então, graças a Deus que os estudiosos, os linguistas, fizeram essa separação, dicotomizando, de certa forma, separando, para nós entendermos cada parte. Então, olha só, está dentro do escopo do verso 27 do capítulo anterior. Mas vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 2. Portanto, olha lá, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo. Paulo está preso. E ele escreve para essa igreja, que ele amava muito, que foi a única igreja, se você vê no primeiro capítulo, ele fala, eu dou graças a Deus por vós, porque eu tenho lembrado de muitas coisas boas, porque vocês foram a única igreja que desde o começo das minhas viagens missionárias, da minha missão, vocês foram únicos que financiaram o meu chamado. Vocês me ajudaram financeiramente, com comida, com roupa, e o dinheiro que ele recebia não era para ele, era para outras pessoas. Paulo construía tendas, então ele se privava desse receber, mas ele tinha a construção de tendas e ganhava o seu dinheiro. E ele tinha ajuda de pessoas quando iam visitá-lo na prisão. E Paulo, naquela ocasião aqui, quando escreve Filipenses, ele está preso na sua primeira prisão. Então ele recebe visita de Epafrodito, que é um dos participantes lá de Filipos. Quase morre dentro da prisão junto com Paulo, por ajudá-lo. Quase foi uma tristeza profunda que acontece para Paulo isso, e graças a Deus, Deus livre Epafrodito dessa doença, dessa morte. Mas Paulo agradece, fala, olha, vocês foram a única igreja que desde o começo financiaram, me ajudaram. Por isso que isso é chamada a carta da alegria, a carta da gratidão, a carta da alegria, em meio ao sofrimento, porque Paulo está preso aqui. É alguém que está de fora, alguém que está lá fora, olha o paradoxo, lá fora, preso, escreve uma igreja que está livre, mas talvez presa emocionalmente, presa ou na ignorância, ou presa ou limitada no seu conhecimento sobre Deus. Então, ele pergunta, se há essas coisas boas, essas virtudes no meio de vocês, então completai o meu gozo. Ele fala aqui, olha no verso 2, completai o meu gozo para que sintais o mesmo. E a palavra sentir aqui, não é sentir de sentimento, eu tive um sentimento agora, mas que pensem, de pensar, para que vocês pensem, porque quando o pensamento vem, pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos, sentimentos geram pensamentos que geram comportamentos, que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha lá, verso 3, nada façais por contenda, por vanglória, mas, alô? Mas, olha o verso 3, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Outro texto, vai no capítulo 4. Capítulo 4, do verso 1 ao 3, diz assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, Paulo está preso, tá irmãos? Ele está alegre, é um paradoxo cristão isso, minha alegria e coroa, estáis assim firmes no Senhor, amados, quer dizer, minha alegria e coroa é que vocês estão firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Em outra versão está aí, que pensem, que é pensar, pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique é o nome de duas mulheres que havia naquela comunidade, Evódia e Sintique. Nós vamos ver depois a tradução desses dois nomes, que faz todo sentido para esse texto, para nós entendermos a aplicação do ponto que nós faremos. Olha o verso 3, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que estava lá,
na comunidade, Paulo fala assim, que ajudes a essas mulheres. Quem são essas mulheres? Evódia e Sintique, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ponto. Aqui termina esse texto, porque essas duas mulheres trabalharam com Paulo, mas num determinado momento, naquela comunidade, elas brigaram, estavam separadas. Certo? Ok. Como o tema da nossa mensagem é alicerces da prática do amor, nós vamos, nesses 3 textos, 3 pontos importantes que nós podemos aprender sobre elementos do amor que fortifica esse alicerce. Quem presenciou as imagens que houve no Oriente, na Ásia, sobre o terremoto? Alguém viu aqui? Você viu que tinha um prédio construindo? E o prédio que estava construindo, porque não estava todo pronto ainda, caiu. Alguns outros prédios permaneceram porque já haviam sido construídos, mas foram chacoalhados, não é verdade? Então sim, o mesmo terremoto chacoalha todo mundo. Derruba aquele que está pela metade. Que está ainda no processo. Claro, que humanamente falando, e visível e humanamente falando, podia não ter caído o que estava construindo, mas caiu. Dependendo do abalo sísmico, as coisas caem mesmo. Bênção de Deus que os que foram construídos, porque foram bem construídos, não caíram. Então nós temos ali um cenário que podemos aplicar na nossa vida. Nós não podemos ficar pela metade. Lá no primeiro capítulo, o que Paulo fala? Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho certeza, Paulo está falando assim, eu tenho certeza que Cristo, que começou a boa obra, vamos supor que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então até o dia de Cristo, Deus está completando a obra, certo? Então nós não estamos prontos, certo? Não somos os prédios prontos, certo? Estamos em construção, somos aquele prédio que está lá em construção. Só que, diferente da obra humana, quem está por trás dessa obra poderosa é o Senhor Jesus Cristo. Sendo Ele o construtor, mesmo no meio do processo, em meio aos terremotos que vêm sobre a minha e sua vida, Deus é poderoso para te sustentar. Entende isso? Muitos de nós aqui poderíamos ter caído já. Quantos pensam, já sentiram isso? Que poderiam ter morrido também. Quantos aqui? Pela graça, pela misericórdia de Deus, porque Ele é o arquiteto, Ele é o engenheiro, Ele é o mestre de obras, Ele é o design interiores. Porque assim, começa com o engenheiro, vendo o terreno. Começa com o arquiteto fazendo, o terreno dá para construir? Dá. Aí vai lá para o engenheiro, o arquiteto, para ver a planta. Depois contrata a equipe de construtores. E depois no final, depois de tudo, vem o design interiores. Porque não tem nada para fazer ainda. Aí eu fico pensando, se Deus é tudo isso, então vamos respeitar cada momento do caráter dele. Ele é um engenheiro. Ele sabe que pode, não, naquele terreno dá. Ele é o arquiteto, já tem uma planta, vou construir, e depois que eu construir, eu vou embelezar dentro deles. Então, imagina Deus começando uma obra, e deixando você pela metade, e deixando qualquer vento, qualquer tempestade, qualquer maremoto, qualquer terremoto, destruir a sua vida. Deus não vai permitir isso em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o primeiro ponto fala de o amor como fruto do conhecimento e do discernimento. Fala comigo, amor como fruto, como fonte, fala como fonte de conhecimento e discernimento. Então, vamos lá. Eu falei os domingos passados que o amor,
no grego é ágape, que é amor de Deus, diferente de amor eros, de erótico, de amor filéu, de filarguria, amante do dinheiro, amor ao dinheiro, de filantropia, de amor fraterno, amor ao homem, filantropia, filantropos, antropo, homem, ser humano. Quer dizer, amor pelo ser humano, a filantropia são as atitudes de amor pelo ser humano, de filos, de filosofia, amor à sabedoria, de filos, de amor fraterno. Quando fala de ágape, está falando do amor de Deus direto, que é a palavra no hebraico para ahev, que significa Deus se revelando dentro de você. Amor de Deus é a presença de Deus se revelando dentro de você, te acordando espiritualmente. Então, quando nós falamos aqui, quando Paulo apela para Deus, não apela para você, para conhecimento e discernimento, Deus não apela para você para que você desenvolva o teu conhecimento, o teu discernimento. Não, ele ia orar a Deus para que o amor que já existe dentro de vocês cresça em conhecimento e discernimento. Para mostrar para mim e para você que você não é a fonte do amor, não é a fonte de conhecimento, não é fonte de discernimento. Quem é Deus. Deus é essa fonte de conhecimento, epignosis, de intenso, de cima para baixo, algo que encaixa, gnosis, de conhecimento, de cognitivo. Quer dizer, é um conhecimento que encaixa perfeitamente sobre a sua vida, é o conhecimento necessário, exclusivo, legítimo, que deve acontecer, que convém. É um conhecimento encaixado, já falei hoje de manhã aqui. A ideia prática essa tampa é uma tampa, mas essa tampa serve na tampa de Coca-Cola? Sim ou não? Não. É uma tampa? Deveria, mas não cabe, não encaixa. O conhecimento de Deus, ela vem para encaixar certinho sobre a minha e a sua vida. Essa tampa aqui só serve para esse recipiente, e os outros demais também, porque foram feitos em série, na mesma linha de produção, mesma máquina, então vai servir do mesmo jeito. Mas neste caso, a tampa que vem de cima para baixo, vem, preenche e tampa e guarda para você, aí dentro de você. É um conhecimento adquirido, um conhecimento de primeira mão, são as primeiras notícias de revelação que Deus tem para a sua vida. O amor de Deus é que ministra aquilo que você deve saber primeiro sobre Deus, segundo sobre você e depois sobre o próximo. É para amar de forma correta, é preciso ter conhecimento de como eu pratico esse amor. É claro que depois nós vamos ter vários textos que nos ensinam na prática como deve ser, nós devemos amar. Como nós lemos 1 Coríntios 13, outros, Romanos 12, que fala sobre a prática do amor. Mas o conhecimento fala de algo específico, que vem de cima para baixo, encaixando e preenchendo a minha e a sua vida. O segundo é o discernimento, porque uma vez que Deus traz de cima algo que você não tinha, conhecimento de primeira mão, fala de conhecimento de primeira mão para um jornalista. Notícia, ele vai ser o âncora que vai dizer assim, nós temos a notícia, em primeira mão. É revelação, nós temos. Quando Deus vem de cima, trazendo algo específico para você, ou para a igreja, como agora Deus está ministrando, está dizendo assim, é para vocês. Paulo não escreve para os de fora, Paulo está escrevendo para os de dentro. Então é específico para a igreja, para os cristãos, amém? Paulo está agradecendo uma igreja que é cristã, que foi alcançada pelo Evangelho. Está dizendo assim, eu peço a Deus que o vosso amor aumente mais e mais em todo conhecimento. Quer dizer, que Deus traga do alto, aumente, porque Deus vai lá, preenche, vai aumentando o nível, encaixa e guarda aquilo que ele preencheu. Deus não deixa do lado de fora, Deus encaixa dentro de você esse conhecimento. Uma vez que Deus encaixa esse conhecimento, o que ele faz? Aí vem a palavra aqui. Aisteses no grego, aisteses, que forma a palavra, que traz o significado de percepção, percepção, superlativo. Cepção significa agarrar, de acepção, de concepção, de decepção. Agarrar, super agarrar. Se vem do alto,
encaixe sobre você, super agarra. Porque agora você tem o conhecimento do alto. E esse conhecimento do alto vai te trazer o poder de ressonância. A tradução de aestese no grego é ressonância. O que a máquina de ressonância faz, meus irmãos? Ela analisa o que está de fora de você ou o que está dentro de você? De dentro de você, não é? Ok, então ele visualiza, ele identifica, ele revela coisas dentro de você, para você, dentro de você, sobre o outro, dentro de você, sobre Deus. Porque Deus está lá dentro. Ele é a ressonância. Ele vem de cima, porque a máquina passa por cima de você. E eu vou dizer para vocês, é terrível aquela máquina não é de Deus. Nossa, misericórdia, quem já fez esse negócio aí, de passar? Quem é que toma remédio para passar naquele negócio lá? Só eu? Só eu? Ah, então nós dois também temos problema com isso. Meus irmãos, eu tenho trauma daquele negócio. Eu fiquei 23 minutos naquele negócio sem nada, mas depois que passou 23 minutos eu queria... Nossa, você não sabe como foi terrível. Isso há 15 anos atrás. Desde então, quando penso em fazer ressonância magnética, Jesus, eu falei, Deus, me dá um sono profundo, igual o Senhor deu para Adão, só não tira minha costela. Só não tira minha costela, Senhor. E aí, olha aqui para mim. O amor de Deus dentro de você, Ele permite que esse conhecimento passe sobre você. E traga o conhecimento dEle para você, de você para você mesmo. Porque se conhecer, ter conhecimento de si mesmo é conhecimento de Deus. E também, quando eu me conheço, que sou mal, que sou bom também de certa forma, porque a gente não é tão mal assim, e tão ruim assim, a gente começa nessa percepção, na prática do amor, a gente começa a ter misericórdia do outro também, porque se eu sou mal, por que eu não posso ter paciência? Por isso o amor tudo sofre, tudo é paciente, tudo crê, tudo suporta. Porque Deus dentro de você, que é o Ahev, Deus se revelando dentro da casa do seu coração, exatamente isso no hebraico, Deus se revelando dentro de você, não é fora de você, é Deus dentro de você. Então Deus, Ele é esse brilho, esse poder de revelação dentro de você, mostrando quem você é, quem é o próximo. Por isso quando você se vê no espelho de Deus, você enxerga como Deus te enxerga. Aí como Deus te enxerga, você pira, porque você não quer te aceitar. Aí Deus, calma, eu te vejo assim, eu estou te mostrando um pouco como eu te vejo, porque eu poderia acabar com você, mas eu tenho misericórdia de você. Eu vou te ensinar você a amar a si mesmo primeiro, para depois você começar a aprender a amar o próximo. A ressonância é aquela capacidade de captar coisas internas que só Deus sabe. Então amar, meus irmãos, é uma questão, sabe do quê? Sobrenatural. Deus, que o teu amor aumente sobre minha vida em todo conhecimento e percepção. Quer dizer, venha sobre mim e traga sobre mim aquilo que não existe em mim. E me dá a capacidade de me conhecer e conhecer o próximo. Para que na hora de eu praticar a justiça do amor, eu não exagere, eu não me omita, eu não exceda, mas que eu faça por justiça, por amor. Conhecimento e discernimento, capaz de separar cerne, meio, mento, conhecimento de separar o meio, é o que o açougueiro faz com o quarto traseiro do boi. Ele vai dissecando e te separando todas as peças, a picanha, a maminha, a alcatra, a fraldinha, tudo. Então ele sabe, porque ele tem conhecimento, ele entende e ele tem discernimento. E discernimento é a capacidade de dizer aquilo que ninguém falou, porque ele tem conhecimento. Quer dizer, ele é a capacidade de dizer assim, olha, você disse isso, falou isso, mas faltou isso ainda. É alguém que acrescenta algo mais. Quem tem discernimento é alguém que tem algo mais para se dizer. Não vê só o exterior, mas vê o interior. O homem constrói a ressonância magnética, certo? Mas a ressonância magnética faz uma leitura que o homem não consegue fazer. Mas depois, quem conversa com o paciente sobre o que está acontecendo, não é a máquina de ressonância. Olha, eu passei sobre você e vi um monte de coisa dentro de você que eu não gostei. Não. O médico vai pegar e vai dizer assim, olha, a ressonância está mostrando isso para mim. Em outras palavras, meus irmãos, a lição é o seguinte, dentro desse primeiro ponto, como
amor como fonte do conhecimento e discernimento. Aqui, pelo menos no texto de Filipenses, o amor cristão não é cego. Não é cego, ele não é cego. Ele faz uma leitura, ele revela algo para ser visto, mas fundamentado na verdade de Deus. E a palavra verdade aqui significa aletheia, aquilo que não se esconde, a não letheia de ser escondido, não ser escondido, o amor não se esconde. Deus está dentro de você, vem do alto trazendo coisas que só Ele sabe, mostra para você, e aí mostra uma série de coisas dentro de você para você mesmo, de Deus para você mesmo e do próximo para você mesmo. Falei hoje de manhã aqui, que Deus tem usado, assim, nós temos orado em casa para os nossos filhos, e a minha esposa tem orado pelos filhos, e tem falado: Deus, eu quero que o Senhor revele para mim o que tem acontecido com os meus filhos, que eles não mintam, se mentirem, que o Senhor mostre para mim. Interessante que é perigoso isso, porque até eu entro na agenda dela, né, de oração. Aí você sabe, né? Aí eu tenho que falar: onde você está? Eu estou aqui, amigão. Onde você está? Estou no tacho, amor, estou no tacho. Você está orando, amor? Não, graças a Deus. Graças a Deus, porque não está orando. E interessante que tem acontecido algumas coisas depois que ela começou a orar, que Deus tem trazido para minha esposa, sobre as emoções da Cristal, o comportamento do Levi, o comportamento do Caleb, não só revelado, mas também ensinado a tratar com cada questão difícil dos filhos. Não é uma revelação para maldade. Não, Deus vai me mostrar, estou filmando você, arranjei um detetive celestial, vou botar um anjo, que vai fazer eu descobrir a sua vida, vou arrebentar com você. Não, não é isso. É Deus mostrando assim: ó, Deus, me dá esse amor capaz de conhecer e de perceber o coração do meu filho, da minha filha. Percepção é agarrar, super agarrar o que está dentro dele que ele não sabe. Então, quando a gente tem o amor de Deus aumentado, Deus nos dá essa capacidade de ajudar os nossos filhos nessa percepção sobre Ele mesmo. E eles começam a chorar. O que eu tenho visto, meu filho mais velho, é chorar muito, porque ele estava vivendo uma fase de paixão. Verdade, com 15 anos. Aí tem que falar para ele que agora não é a hora. Segurar a onda. E ministrar o coração dele, e às vezes ele chora porque ele está fazendo jejum. Ai, jejum, nessa idade, só o amor faz isso, a paixão. Como diz os mais velhos, sabe de nada inocente, sabe de nada inocente. Mas é isso que está acontecendo, a gente está deixando, né, assim no sentido de, já segura a onda. E Deus tem mostrado, Ele tem compreendido. Mas é isso. Quando você deixa Deus aumentar, quando você ora para Deus aumentar o amor de Deus em você, pode ter certeza, Deus vai trazer conhecimento e percepções profundas sobre você, sobre o teu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, seu amigo, seu patrão, seu funcionário. Você está afim de receber esse conhecimento? Vai te assustar. Você pode ver coisas e saber de coisas que você não espera, mas Deus está pronto para te revelar, amém? Isso porque a palavra está dizendo. E olha que interessante, Paulo ora para que os filipenses cresçam em amor, mas esse crescimento deve vir acompanhado de conhecimento e discernimento. Assim como um jardineiro poda uma árvore para que ela cresça forte e saudável, o crente precisa ser moldado pelo conhecimento da palavra, para que seu amor não seja superficial, mas sólido e produtivo. E é a palavra de Deus que faz isso, irmãos. João Calvino comenta que o amor separado do conhecimento se transforma em mero sentimentalismo. Olha aqui para mim, amor separado do conhecimento de Deus se transforma em mero sentimentalismo. O verdadeiro amor cristão precisa ser guiado pela verdade das Escrituras, amém? É isso, os obstáculos que lutam contra, né, que são os antagonistas, aqueles que competem contra o protagonismo do amor que deve dominar a nossa vida. O amor do mundo frequentemente se baseia apenas em sentimentos e relativismo moral. No entanto, o amor bíblico é alicerçado na verdade de Deus e conduz à santidade. Qual a aplicação prática dentro desse primeiro ponto aqui? Fantástico. Como podemos crescer em um amor que discerne? Como podemos crescer?
Isso acontece através do estudo da palavra, da oração, do discipulado, para que possamos amar com sabedoria e justiça. Olha aqui, o conhecimento e a percepção vem através do amor de Deus, certo? O amor produz isso. Agora, a minha demonstração de amor por Deus também é reservar tempo na presença de Deus em oração, amém? Da mesma forma, reservar um tempo de entendimento, de crescimento espiritual através das Escrituras, amém? É isso. E da obediência, a palavra que eu li e a oração, o temor do Senhor que eu tive na oração com Deus. É sobre isso. Isso vai trazendo conhecimento, revelando para mim coisas que eu não sabia. Por isso, uma surpresa. É aquilo que a gente fica esperando, o resultado da ressonância. Que resultado vem aí? Que resultado vem aí? Muitas coisas boas para aqueles que querem seguir nessa aventura com Deus. Muita coisa boa. Irmão, segundo ponto. O amor como expressão de humildade e serviço, que nós lemos no capítulo 2, aqui ó. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda, ou por vanglória, mas porque por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente para cada um para o que é propriamente seu, mas para cada qual também para o que é dos outros. Presta atenção, amor como expressão de humildade e serviço. Fala comigo, amor como expressão de humildade e serviço. Então o amor me proporciona um conhecimento, uma teoria, né, um conhecimento, mas ele só teoria, sem prática, não faz sentido, até porque os escritos de Paulo são característicos nesse sentido. O primeiro capítulo até o capítulo 3 é teoria. 4, 5 e 6. 5. Não, 4. 4. O 3 e o 4 são a prática. Falou assim, primeiro teoria, doutrina, ensino, depois ele começa uma outra parte, dizendo assim, agora vocês praticam isso. Então até ali, Paulo está falando de ensino teórico, doutrina, ensino, conhecimento, entendimento, discernimento. Agora Paulo apela para a prática. Ainda está dentro da disposição do coração aqui. Eu tenho conhecimento, tenho discernimento, pastor, do que está acontecendo na minha vida. Agora, você vai praticar, você precisa e carece de humildade e ter esse espírito de serviço, porque se você ir com conhecimento e discernimento, sem humildade, com a disposição de servir, sem a disposição de servir, vai ficar difícil de você ter resultado naquilo que você vai praticar através do amor. Por isso que Paulo fala aqui, não por contenda, no verso 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por quê? Humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Por quê? Quando eu tenho conhecimento e discernimento, porque nesse mundo, o que é valorizado? O conhecimento. Se você entende, você se gaba disso, porque conhecimento é poder. Aí, na hora de servir um ao outro em amor, eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento, mas então você é capaz de servir o outro menor que você? Aí você, não, mas não sei o quê, e começa a contenda, a vanglória, não sei o quê, não é assim que eu quero, e começa a briga. Então, olha aí, não adianta eu ter a teoria e não ter a disposição de humildade e serviço. Vai ficar difícil de nós termos resultados. Então, Paulo está falando de duas coisas aqui. Ter o conhecimento lá atrás, conhecimento, discernimento, mas também vai praticar, então, vamos lá, vou preparar vocês, porque vai ter prática lá na frente. É preciso ter humildade, não pode ser por contenda, por briga e nem por vanglória. Cada um sirva um ao outro. Então Paulo está dizendo o seguinte, em outras palavras, o amor genuíno se expressa no esvaziamento do ego
e no serviço ao próximo. Paulo exorta os filipenses a terem o mesmo sentimento de Cristo, porque os versículos posteriores do que nós lemos aqui, Cristo é o exemplo maior de servo e de humildade. Por isso que não é olhar para o pastor aqui para mim, olha, presta atenção aqui. Nós estamos tendo hoje nas redes sociais a infelicidade de ver e de ouvir grandes figuras de homens de Deus, que se dizem homens de Deus, de homens de Deus de fato também, no meio evangélico, essa projeção pessoal tem feito muitos líderes desabarem. Porque quando você arruma uma briga nas redes sociais, é nas redes sociais que você tem que se defender. Porque se as brigas da família Valadão fossem resolvidas nos bastidores, ninguém seria exposto. Porque começou nas redes sociais, tem que ser na frente de todo mundo. Então as contendas, as vanglórias, porque ninguém quer sair por baixo. Porque eu falo mal por você no púlpito da igreja, então eu não tenho tanta voz se eu falar mal de você, ou brigar com você lá fora, na rua. Então eu preciso também de uma chance de subir no palco, para poder também dizer o que eu penso sobre você. Homens que estão aí sendo tratados por Deus, por vanglória, por excessos de moralismos, de legalismos, e isso é um perigo, meus irmãos. Paulo fala assim, não por vanglória, não por contenda, nem por vanglória, mas querendo e procurando, preferindo o outro. Nós estamos vendo aí inúmeros homens caindo, e isso é muito ruim para o evangelho, é muito ruim para o cristianismo, porque quando cai um, todo mundo está no balaio. Não adianta falar assim, não, esse não me representa. É triste o que está acontecendo. Dentro desse primeiro ponto, imagine um time de futebol em que cada jogador busca apenas sua glória pessoal. O time fracassará. Assim também no corpo de Cristo, o amor verdadeiro se manifesta quando servimos uns aos outros, ao invés de buscarmos o reconhecimento próprio. Agostinho fala o seguinte, a humildade é a raiz de toda verdadeira grandeza. O amor cristão só pode florescer onde há humildade. E aqui nós estamos falando de tapeino frosine, a palavra para humildade, tapeino, de tapete, tapeino, aquilo que fica embaixo, aquilo que serve, aquilo que antecipa. Por isso que eu falo, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao... Porque se eu antecipo com soberba, então eu encontro Deus como o muro intransponível para eu avançar. Que é uma forma de misericórdia de Deus para não deixar você cair no abismo da sua autossuficiência. Mas quando eu vou com humildade, quando eu coloco o tapete para servir, Deus dá graça. Tapeino frosine é mente. A mente que se coloca como tapete para servir. Será que nós temos na nossa mente a disposição de ser um tapete para dar entrada para as pessoas entrarem na nossa casa? Geralmente o tapete, ele acumula o quê? Sujeira, que é o barro. O que é barro no latim? Humus, que forma a palavra humus, humildade. É o barro que se acumula. Se eu tenho uma mente que serve, certamente ela vai acumular barro sobre esse tapete. Aonde esse barro fica fácil, porque Deus nos fez de onde? Do barro. É Ele que faz o vaso do jeito que Ele quer, Ele quebra, Ele refaz. E a gente precisa ter muita humildade para se colocar na mão de Deus, para Deus refazer a gente. O amor como expressão de humildade e serviço, é verdade. O antagonismo é o seguinte, o orgulho, o egoísmo destroem relacionamentos e criam divisões na igreja. O mundo incentiva a autopromoção, enquanto Cristo nos chama à servidão. Quem quer ser o maior, que seja o menor. É sobre isso. Qual a aplicação prática dentro desse ponto aqui? Devemos constantemente nos perguntar, estou servindo aos outros por amor ou buscando o meu próprio interesse? O verdadeiro amor cristão exige renúncia do eu. Exatamente isso. Porque no capítulo 2, presta atenção aqui, não durma, olha aqui. Vai dizer
que Jesus, sendo Deus, tomando forma de homem, não usurpou ser igual a. Então Jesus, ele era Deus poderosamente. Mas ele preferiu vir como homem, sujeitar como homem, como filho, para nos ensinar na pele como servir a Deus. Ele poderia fazer, Pedro, você não sabia que eu podia pedir 12 legiões de anjo aqui? Abaixa a espada, Pedro, porque se você usar da espada, vão usar a espada contra você. Deixa eu morrer, porque é para isso que eu vim. Eu podia arrebentar com todo mundo aqui, mas não vou fazer, porque eu vim, eu entendi que esta é o trajeto da vontade do Pai. Não, a gente quer brigar, não, é por vanglória, não, a gente não quer, entende o que estou falando? E nas relações, isso é muito importante, porque isso salva casamento, isso salva relacionamentos, isso salva amizades. Olha aqui, meus irmãos, parece ser batido esse assunto, mas é o que resolve no meio da caminhada e nos relacionamentos. Na hora do vamos ver, vai faltar, porque falta conhecimento, discernimento, e aí eu acho que eu tenho o suficiente gravado na minha mente, dentro de mim esse conhecimento e discernimento, mas na hora vamos ver, me falta sim, a humildade e o espírito de serviço, porque a gente quer ser visto, né? Não quer serviço. Por isso que ele fala aqui, no verso 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Por fim, e último, o amor como vínculo da unidade na comunidade. O amor como vínculo da unidade na comunidade. E olha só que interessante, o verso 1 do capítulo 4. Por que unidade na comunidade? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo Evódia, rogo a Sintique que concordem, pensem concordemente no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, com outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Presta atenção. Essas duas mulheres que acompanharam Paulo em algumas viagens, foram indispensáveis, foram importantes, melhor dizendo, em algumas viagens missionárias de Paulo. Ele, na prisão, está sabendo que essas duas mulheres estão separadas. Elas eram amigas. Por isso ele fala que eu rogo para Kalel no grego, para ao lado, Kalel chamado para estar ao lado. Quer dizer, é uma expressão de convocação de exército. Rogo-vos, rogo Evódia, rogo Sintique, eu chamo vocês para virem aqui, eu estou convocando para vocês estarem do meu lado, porque elas andavam do lado delas. Eu rogo a Sintique para que, agora não para estar do lado de Paulo, porque Paulo está na prisão, eu rogo cada uma delas para que elas pensem concordemente no Senhor. Então eu estou convocando vocês duas de longe na prisão, para que vocês duas pensem e sejam direcionadas por Deus na presença de Jesus. Agora eu quero ver como que é o amor de vocês por Jesus, porque se vocês pensem concordemente no Senhor, então as duas vão se resolver por conta do conflito. Evódia, no grego, é euodós, eu, bom, odós, caminho, de métodos, um raciocínio encaminhado. Odós é caminho no grego. Ego, emi, odós, eu sou o caminho, Jesus disse. Eu é eu, ângelos, de eu, evangelho, bom, boas novas. Bom caminho, significa evódia. Então presta atenção. Sintique significa sucesso. Então quando a gente ajunta evódia com sintique, dá o quê? Bom caminho do sucesso. Só que o bom caminho e o sucesso estão separados. E quando estão separados, ninguém sai ganhando. Não há caminho, bom caminho para o sucesso. Não há sucesso e não há bom caminho. E quem é o bom caminho do sucesso para a nossa vida cristã? Jesus. Por isso que ele fala, vocês duas aí, bom caminho do sucesso. Estão separadas? Ninguém leva nada, ninguém leva direção alguma, ninguém se encontra, porque vocês, quando estavam comigo, vocês eram o bom caminho do sucesso. Agora eu peço que a única coisa que pode restaurar o bom caminho do sucesso na vida de vocês, que é a amizade,
O amor em Cristo é que vocês pensem como eu penso. O problema é que na igreja, em casa, no nosso trabalho, muitas vezes a gente nós não pensamos concordemente sobre os princípios e valores da palavra. Por isso aqui, numa discussão, meus irmãos, numa discussão, não é quem sai ganhando, é como nós vamos sair dessa discussão. As discussões nossas, minha mãe sempre fala, Guto, não converse querendo ganhar, mas converse sobre princípios. O princípio da palavra que tem que reger a conversa de vocês. É vocês dois que têm que entrar debaixo do princípio. Então, ninguém sai vencendo, Deus sai sendo glorificado na conversa. Porque vocês não estão pensando nisso, então vocês estão separados. O bom caminho de um lado e o sucesso do outro. Não há bom caminho do sucesso. E não há mesmo. Não há bom caminho no sucesso dos relacionamentos quando Cristo não governa a nossa vida. Não há bom caminho do sucesso na nossa vida, nos relacionamentos, quando Cristo não é o centro, quando nós não pensamos como Ele. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é amor, unidade na comunidade. Elas estão separadas. E ainda, vou dizer o seguinte, o amor precisa ser praticado na unidade do corpo de Cristo. Conflitos entre irmãos devem ser resolvidos com graça e reconciliação. Ilustração, uma ponte rachada pode colapsar com o tempo se não for restaurada. Assim também relacionamentos na igreja precisam ser consertados através do amor e da paz de Cristo. E eu vou terminar com isso também. Eu estou falando para os irmãos que um dia desses, um ano atrás, eu tive um conflito com uma pessoa, rapidamente, tive um conflito um ano atrás, passou mais ou menos um ano, mais do que isso, nós tivemos um culto aqui na igreja, encontrei essa pessoa aqui na igreja, e a pessoa estava nesse caminho aqui, então sabe quando você tem que passar pela Via Crucis, não tem como, é ali mesmo, Getsemane, sabe? E eu encontrei com a pessoa, fui dar um abraço a essa pessoa, e falei assim, olha, nós precisamos conversar, e ela começou a chorar copiosamente. Eu falei para ela assim, olha, eu quero te ouvir e eu quero pedir perdão pela forma como eu falei com você, pelo que eu falei, e eu sei que você precisa disso, eu preciso disso, porque isso vai fazer bem para nós que somos filhos de Deus. Nós vamos sair daqui reconciliados e eu quero marcar uma conversa com você. Você me permite isso? Ela falou sim. Ela falou assim para mim, se você não me agredir com as palavras. E aí eu falei assim, não, eu não estou indo para vencer você, não estou indo para sair ganhando, não estou indo para de novo te agredir com palavras, eu estou indo para reconciliar com você, porque você é minha irmã em Cristo, e eu sou teu irmão em Cristo, e quem vai vencer em tudo isso é Jesus. Ela começou a chorar copiosamente, dei um abraço nela, ela não me abraçou, ela só encostou a cabeça assim, mas dei um abraço nela, e aí constrangido eu saí no final do culto, fui embora, e ela continuou aqui chorando, pelo menos uns 10 minutos, todo mundo indo embora. Aí passou 3 semanas, fui conversar com ela essa semana passada, fui na casa dela, e lá ela já tinha orado a Deus, já tinha sido acalmada, nós conversamos, ela expôs tudo, eu concordei com ela em muitas coisas, pedi perdão novamente, e falei para ela, olha, estou aqui para, se você nunca viu um pastor fazer isso na sua vida, eu quero ser o primeiro pastor da sua vida, e dizer para você que no nosso meio não pode ter contenda, vanglória, nada disso, porque isso não glorifica o nosso Senhor. E nós vamos caminhar juntos, porque você sempre me recebeu bem, você sempre cuidou da minha família, e eu não quero perder essa tua amizade. Então nós nos abraçamos, deu tudo certo, foi uma benção. É sobre isso, meus irmãos. O bom caminho do sucesso é quando a gente pensa concordemente no Senhor, e Deus vai nos encontrando. O bom caminho está indo de um lado, e o sucesso está esperando. E é Jesus que encaminha para tudo isso, para que Ele seja glorificado, porque o sucesso não é fama, o sucesso é aumentar o nível de maturidade, de conhecimento de Deus, dizer assim, nada vai me travar nessa vida, eu nasci, eu existo para cumprir os propósitos de Deus. Por que você está deixando que os seus parentes dentro de casa, filhos, vai logo reconciliar, enfrenta isso é humildade, eu digo para você, o Senhor Jesus diz para você hoje, sai daqui hoje e vai resolver isso, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, sai daqui obedecendo, olha, o Senhor Jesus diz para você, obedeça, e eu vou terminar, Martim Lutero fala o seguinte, a paz não pode ser mantida pela força, mas sim pelo entendimento das Escrituras.
O amor cristão não busca harmonia. O amor cristão busca harmonia e não discórdia, na verdade. Qual é o antagonismo que luta contra que a divisão e a contenda são marcas do pecado, da imaturidade espiritual? O mundo valoriza a competição, a rivalidade, mas o reino de Deus devemos ser conhecidos pelo nosso amor, amém? Qual a aplicação prática para nós finalizarmos aqui? Como estamos promovendo a unidade na igreja? Precisamos praticar o perdão, a paciência, a reconciliação com aqueles que nos cercam. Concluindo, o amor cristão não é opcional, mas um reflexo da obra de Cristo em nós. Ele deve ser cultivado com discernimento, expresso em humildade e manifestado na unidade da igreja. Que possamos viver um amor que glorifique a Deus e edifique a sua igreja. E Deus nos chama para a ação. Esta semana, que atitude prática do amor, que atitude prática de amor você pode tomar? É uma pergunta. Busque um relacionamento que precise de restauração, sirva alguém sem esperar retribuição, estude a palavra para crescer em amor e discernimento em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, irmãos, grandemente. O que nós estamos tentando como pastores, líderes dessa igreja, é sermos uma bênção para ensinar uma igreja para voar, para avançar, deixar as coisas de menino, de falar de como menino, mas quando eu me tornei homem, busquei as coisas de homem, de gente grande. O amor faz a gente avançar. Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Olha, eu deixei, falava como menino, pensava como menino, fazia as coisas como menino, mas quando me tornei homem, eu abandonei, eu chutei tudo. Está lá no texto, eu mandei embora. Porque eu sei que agora Deus quer algo mais sério comigo. Meus irmãos, eu sou pastor Guto, sou falho, brigo com minha esposa, sou igual a vocês, mas há uma diferença. Presta atenção aqui, ó. A gente precisa obedecer, e na obediência, Deus nos abençoa, nos livra de coisas piores. Se todo mundo obedecer, nós teremos resultados. Deus vai dar sinais de que nós estamos no caminho certo. É difícil reconciliar? É difícil perdoar? É, mas olha aqui, quem é que toma remédio sem dor de cabeça aqui? Você toma remédio para dor de cabeça porque está com dor de cabeça. Igual a irmã que eu falei aqui hoje de manhã, não sei o que aconteceu com aquela irmã. Quem é que toma remédio sem dor de cabeça? Eu, pastor. A irmã então acorda 6 horas da manhã, pensando que vai 6 horas da tarde, vai ter dor de cabeça e já toma 5 de pirona. Ah não, ô irmã. Mas vamos lá. A gente toma um remédio que tem um princípio ativo que vai ativar para parar a dor na crise. Então, se nós cremos, a gente é assim em casa, a gente vai lá no armário, toma e sai rebolando ainda, está com dor de cabeça. Crendo porque vai resolver, eu tomei, vai resolver, não é isso? Passa 3 minutos, 5 minutinhos, está tudo bom, não é? Não é assim? Porque na crise, na tensão dos relacionamentos, eu não posso acionar, meu Deus, nós falamos de um remédio de pirona. Eu não posso acionar o que cura, não remedia, mas que cura. O princípio ativo do perdão, que pode curar o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu irmão. Porque o princípio ativo também vem espiritual para dizer assim, é no meio da tensão, da crise, que a gente toma, não o remédio, mas a gente se cura pelo perdão e o perdoar. Se o remédio faz isso conosco, meus irmãos, por que a gente não pede pelo médico poderoso que é o Senhor Jesus, e ele fala assim, você quer ser curado nisso? Então sai do teu lugar, vai resolver com o teu irmão, e eu vou começar a curar você e ele nessa atitude em nome de Jesus. Vocês vão ver o que vai acontecer na vida de vocês. Que Deus seja louvado por essa palavra, amém? Deus seja glorificado. Glorificado. Vamos ficar em pé? Que você seja obediente essa semana. Se acontecer com você casal aqui, alguma coisa entre vocês, não jogue na cara dele, olha, viu o que o pastor falou? Não vai obedecer? Vai ficar com raiva do pastor depois. Não, meu Deus, não faz isso, não tem nada a ver com isso. Vai orar, não fala nada do pastor, não fala nada, fala assim, Deus, o senhor sabe que ele ouviu
aquele domingo, e você também, viu, irmão? Se a tua esposa começar a travar a sua caminhada, vai orar, não fala do pastor, pelo amor de Deus, vai ficar com raiva de mim. Fala assim, Deus, ela ouviu essa semana, Espírito Santo ministra. Olha a forma de amor sem atacar. Fala com Deus, porque quando Ele pede amor que aumente mais e mais, Ele não pede para você, Ele vai falar com Deus, para Deus aumentar o nível de conhecimento e de discernimento sobre aquele povo. Eu peço para Deus, e nós vamos orar, viu, Juba, sobre isso, nós vamos orar, para que Deus aumente o nível de conhecimento e de discernimento nessa igreja, em nome de Jesus, sobre o amor. Aumente mesmo, mas olha, aumente, e para aumentar, vai ter que ter muita humildade, não sei se a gente tem muita humildade, muito espírito de servo, porque a realidade é o seguinte, que ele falou tudo isso nos textos, mas tinha um problema já instalado, tinha duas pessoas que estavam separadas, o bom caminho e o sucesso, e ela falou assim, quer voltar de novo, ter bom caminho no sucesso? Pensem como Jesus. Então você quer ver de novo restaurado a sua família? Pense como Jesus. Deus vai aumentar o nível de amor na sua vida, mas você vai ter que ser provado e mostrar o nível de amor e de maturidade que você tem, e você vai ser obediente para glorificar o seu Senhor, o teu Salvador, em nome de Jesus. Pai bendito, recebe a glória deste culto, as orações, os cânticos, as intercessões, tudo que foi falado, tudo que foi ministrado, tudo que foi divulgado, Deus, a palavra proclamada, Pai, sobretudo os corações, as emoções, as afetividades dos meus irmãos, Pai, o espírito deles, aqueles que creram, aqueles que exercitaram a fé de alguma forma, Pai, na Tua palavra hoje, Pai, que eles não voltem vazios, porque a Tua palavra não volta vazia. Então, Deus, que eles saiam daqui desafiados, constrangidos no bom sentido, Pai, intimidados, Deus, e intimados, no bom sentido da Tua presença, constrangidos, Deus, a praticarem, sim, Deus, o amor de fato, e que, Pai, isso seja cura para as famílias representadas aqui, em nome de Jesus, e nós veremos os resultados, seremos uma igreja vibrante e forte, obediente, temente ao Senhor, pronta para te adorar juntos aqui, em verdade, em espírito e em verdade. Por isso Deus nos despede em nome do Senhor Jesus, nós queremos ir embora com o Senhor Jesus, porque nós viemos com Ele. Nos dê uma semana abençoada, cheia de vitórias, uma semana, Pai, de sinais, prodígios e maravilhas, de muita provisão, uma semana, Pai, de obediência, de temor ao Senhor, de se desviar do mal, de retidão, de temor a Deus, de integridade, Deus, assim como na vida de Jó. Apesar da circunstância, nós vamos caminhar pela fé. Povo de Deus, receber a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.